Bem-vindos ao primeiro ano, eu sou Adriano, professor de artes. Vamos ver, pessoal, sobre a linguagem da dança. Veremos brevemente a origem da dança e o seu desenvolvimento, também iremos conhecer os elementos formais da dança e as suas divisões. A gente vai entender mais ou menos os elementos formativos da dança, a gente vai entender como é que ela surge, o que faz com que ela exista, quais são aqueles elementos que são prioritários para que ela possa acontecer como linguagem. Então, vamos fazer duas perguntinhas rápidas, pessoal, só para a gente poder fixar o conteúdo. A primeira pergunta: a dança pode ser uma forma de comunicação? Vocês acham que através de um movimento, de repente, esse movimento aqui pode ser uma frase? Esse movimento pode ser uma frase? Será? Segunda pergunta: a dança tem elementos que a formam como se fossem ingredientes de uma receita? Agora imagine o seguinte: você vai fazer um bolo, você vai pegar ovo, vai pegar farinha, vai pegar açúcar, vai misturar tudo aquilo ali e você vai fazer uma massa e vai jogar no forno. Será que a dança também tem isso? Tem vários elementos que formam para trazer um produto final? A gente vai ver aqui sim. Então a dança nasceu associada a práticas ritualistas como oração aos deuses. O homem dançava numa forma de comunicação com as forças superiores, para obter alimento, segurança e também para agradecer. E com o desenvolvimento da sociedade, a religiosidade foi separada da dança, sendo somente expressiva. Agora pense o seguinte, você não pode digitar o seu telefone durante um mês e você não pode falar durante um mês. Agora imagine como é que ficaria a sua vida, sem digitar e sem você poder falar. Então você teria o quê? A única coisa de comunicação seria seu corpo. Então com isso era o homem rupestre. O homem rupestre ele não falava, porque a invenção da escrita vai acontecer somente quando? Lá na Idade Antiga, quando vai surgir lá Egito, Mesopotâmia, a Síria, vai surgir Roma, a Grécia. Então antes desse momento, na época rupestre, o homem não tinha um idioma formado, então ele fazia barulhos. Então, como ele fazia barulhos, ele não tinha fala, ele fazia o quê? Uma associação sobre as coisas. Por exemplo, ele tinha um animal selvagem que vinha. O que ele tinha que fazer para simbolizar para os outros membros da sua tribo o animal selvagem? Ele imitava o movimento. Então, ele fazia o movimento do animal selvagem. Ou apontava, mostrava, fazia alguma coisa para chamar atenção. Então, quer dizer, queira ou não queira, o fato de eu chamar atenção, o querer de fazer esse movimento aqui, já é um pouco de dança. Então, na verdade, ele fazia coreografias para poder explicar isso, para poder explicar o iminente perigo que estava acontecendo. Vamos colocar, quando foi acontecendo isso, desde a época da rupestre, nós já tínhamos uma noção de algum deus, alguma força maior. Então, quer dizer, o homem ele já pensava o seguinte: eu tenho que pedir para essa força maior que ela me proteja, que ela me traga alimento. Por isso que surgem aqueles rituais lá de fogueira, que são as danças circulares, que o pessoal está em volta da fogueira, daí faz uma dança para ter uma boa caça, faz uma dança para ter chuva, faz uma dança porque vai entrar numa guerra. Então, quer dizer, essa dança era exatamente a comunicação com os deuses, vamos colocar dessa forma, para que pudesse pedir para que os deuses o favorecessem. Então, essa é a ligação que nós tínhamos com a dança desse mundo antigo, desse mundo rupestre. Mas quando chegamos no mundo antigo, que nós temos já a invenção da escrita, o que acontece? A dança ela começa a ser usada também para contar a história das nações. Então nós temos aí numa Grécia Antiga, a dança ela está ligada à religiosidade, mas gradativamente a dança vai começando a se libertar, porque ela já vai entrar quase numa vertente como se fosse o teatro. O teatro já começa a trazer histórias, e a dança, ocasionalmente, também começa a trazer um pouco de história. Então ela começa a já tornar um pouco expressiva, já começa a trazer aquela noção de sair um pouco da religiosidade e entrar no campo expressivo. Mas quando a gente entra no Renascimento, aí sim, a dança vai ter aquele grande boom, que ela vai sair exatamente daquele meio somente religioso e ela vai ter um meio meramente expressivo de contar uma história, certo? E nós vemos que na dança no Antigo Egito tinha característica ritualista e sagrada. Na Idade Média e na Renascença, a dança era popular entre realizes e vilarejos. Na Itália, o saltarello era a dança leve e alegre, dança saltitante. Então, como eu falei, no Egito Antigo a dança estava ligada exatamente à questão da religiosidade. Por exemplo, quando era levado o faraó já estava mumificado e ia ser levado até a sua cripta lá na pirâmide. Então, nesse momento, nós tínhamos a comitiva de sacerdotes, nós tínhamos inclusive um sacerdote vestido de Anubis, e quando ele estava vestido de Anubis, que é aquele deus com cabeça de cachorro, ele tinha uma forma de andar para simbolizar o deus. Então, ele andava daquela forma bem divina, vamos colocar dessa forma. E tinha toda a ferramenta, tinha toda a forma de contar a história do faraó, toda a forma que tinha que acontecer a procissão,
toda a forma de cada integrante tinha que participar, e isso aí nada mais é do que uma forma de dança, era uma forma coreográfica que estava sendo feita. Então isso já era uma coisa bem ligada. Quando nós chegamos à Idade Média, nós tínhamos o saltarello. O que é o saltarello? O saltarello era as danças tribais, aquelas danças que aconteciam como festivais de agradecimento às colheitas. Nós temos até hoje, por exemplo, nas colônias, por exemplo, a região de São José, que nós temos a colônia Murici, nós temos a colônia do Caminho do Vinho, nós temos várias festividades de igrejas fazendo essas homenagens à colheita. Então, quer dizer, teve uma boa colheita e é feita uma festa. E isso era feito nesse momento. O saltarello, que significa grandes saltos, era exatamente uma forma do pessoal agradecer as colheitas. Então, quer dizer, era uma forma de dança popular, vamos colocar dessa forma. E essa dança popular, como a nobreza via que essa dança popular era uma coisa tão interessante, eles queriam também, daí foi inventada uma coisa chamada baleto. O baleto, que era exatamente uma dança coreografada que nós temos naqueles grandes salões. Quando você vê aqueles filmes que tem aquele cara com capa e espada, dançando, todo mundo com uma coreografia, isso é o baleto. E o baleto vai exatamente dar origem ao que a gente vai conhecer como ópera. E da ópera vai surgir uma outra coisa que vai ser chamado de balé. E o balé que vai acontecer lá na França, nós já estamos falando na época de Luís XIV, e vai ser uma linguagem própria da dança, totalmente expressiva, e vai ser a base da dança que nós conhecemos hoje. Então a gente vê que tudo isso daqui que está acontecendo aqui, pessoal, é uma evolução. Então a dança era ritualística, quando chega a Idade Média para a Renascença ela começa a ser expressiva. Então essas danças tribais, elas começam agora a contar histórias de coisas que acontecem no dia a dia. Então elas vão ser uma forma de expressão contando sobre mitologia, contando sobre histórias da própria cidade. Então ele tem esse cunho expressivo. Então cada cultura expressa a dança de uma maneira diferente, mas existem alguns pontos em comum em todas elas. São os elementos da dança, movimento, espaço-tempo. Suas variações constroem diversidade nas coreografias, coreografia significa literalmente desenhar com movimento. Então nós temos 3 elementos da dança. Então nós temos o primeiro elemento, que é movimento, o segundo elemento é tempo e espaço. Então o movimento, nós podíamos até resumidamente pode falar que o movimento ele é separado em 2 vertentes, que são os movimentos de translado e rotacionais, ou seja, o translado quando eu vou de um ponto A até o ponto B, eu vou em linha reta ou posso em curva, é um translado, e a rotação quando eu giro em volta do meu próprio eixo. A mistura desses 2 elementos que vai dar todos os movimentos que nós temos na dança. O espaço é o espaço literalmente onde eu posso dançar, uma área segura. E o tempo é exatamente aquela comunicação entre a própria música e a dança. É o tempo que eu vou fazer vamos colocar aqui cada passo. A coreografia, que significa desenhar com o movimento, é quando uma pessoa ela vai desenhar desenhar os movimentos, e só que para ela poder passar esses movimentos para o pessoal, ela vai ter que utilizar o tempo, ou seja, ela vai ensinar um passo, esse passo, por exemplo, ela vai ter 10 movimentos. Então, esse primeiro passo que tem 10 movimentos, eu vou usar 10 tempos. Então, primeiro tempo, mão aqui, segundo tempo, mão aqui, terceiro tempo, mão aqui, quarto tempo, mão aqui, quinto tempo, mão aqui. Quer dizer, cada tempo eu vou fazer um movimento diferente. Então, dessa forma, eu consigo ensinar a dança para 15, 20 pessoas, porque a sincronização do movimento vai ser através do tempo. Então, por isso que o tempo vai ser muito importante nos elementos formais. Então, vamos rapidamente fazer uma pergunta, pessoal. Quais são os elementos formais da dança? Acabei de falar, são 3 elementos. Escreve para mim, eu fico aguardando vocês até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal. Beleza, manda para nós. Vamos em frente. Então, se a gente pegar os movimentos, vamos tentar esmiuçar, não fazer resumido, mas tentar esmiuçar um pouco mais o movimento. Então, o movimento, na dança, refere-se a movimentos básicos do corpo e as combinações entre eles podem ser divididos em... Vamos colocar 3 tipos normais. Movimento potencial corresponde às pausas do movimento, ou seja, quando as partes do corpo não fazem nenhuma trajetória, ou seja, significa que eu guardo a potência no movimento e eu não solto, então ele está preso. Esse é o potencial. Nós temos o movimento liberado, são movimentos realizados pelo corpo no espaço. Então, no movimento que, se eu fizer isso daqui, já é movimento. Se eu mexer o dedo, já é movimento. Que significa o quê? Que eu tenho um potencial guardado, eu libero esse potencial, então esse potencial acontece no movimento. E nós temos o movimento... as famílias dos movimentos. A família dos movimentos, como eu tinha falado que a translação e a rotação é um resumão, se a gente fosse esmiuçar, a gente vai pensar o seguinte: nós temos a transferência, nós temos as locomoções, os saltos, as voltas, as quedas e elevações. A transferência é quando eu jogo o seu peso para frente. A locomoção é quando eu saio daqui e vou até ali, então eu estou me locomovendo. O salto é quando eu pulo, a volta é quando eu faço a rotação, a queda é quando eu vou ao chão e a elevação é quando eu levanto um pouco da minha posição inicial. Então, quer dizer, na verdade, isso daí é simplesmente pegar a translação e a rotação e dividir ela em várias separações. E nós temos também a questão de espaço. A questão de espaço, a gente vai entrar num teórico da dança muito importante que é Rudolf Laban. Rudolf Laban era húngaro, ele passou um tempo na Alemanha, da Alemanha ele desenvolveu bastante, com a guerra ele acabou indo para a Inglaterra. Na Inglaterra ele começou a observar os trabalhadores, que estava tendo a Segunda Guerra Mundial, ele começou a observar os trabalhadores, o movimento repetitivo. Então ele começou a fazer o seguinte: nossa, movimento, esse movimento ele tem uma extensão, e essa extensão eu posso colocar ele dentro de uma figura geométrica, dá perfeito. Ele fez 2 estudos, que é a corêutica e a eukinética. A corêutica é exatamente os movimentos, a abrangência, e a eukinética exatamente a qualidade de cada movimento, que é exatamente o resumo disso. E nesse resumo ele fez a sinesfera ou kinesfera, ou seja, eu coloco um corpo humano dentro de uma figura geométrica. Isso daí é inspirado muito na questão de Vitrúvio. Vitrúvio era um arquiteto, vamos colocar romano, que ele colocou ali que existia uma medida áurea. Essa medida áurea que tem desde a Grécia Antiga significa que dentro dessa medida áurea não tem uma perfeição da questão de proporção. Leonardo da Vinci pegou isso e fez o homem vitruviano. Então, quer dizer, Leonardo da Vinci colocou um homem dentro de um círculo e colocou aquela medida áurea no homem e fez com que a complexidade de seus membros podia abranger todo esse círculo. E Rodolfo Laban, lembrando de tudo isso, ele fez a quinesfera. O que significa que dentro desse círculo ele vai ter todos os movimentos horizontais, verticais do corpo humano, que se você fizer isso daqui, você vai construir uma esfera perfeita. Então, dessa forma, ele consegue ver que existe uma amplitude. E por que ele fez isso? Porque Rodolfo Laban foi a primeira pessoa que começou a colocar várias pessoas juntas dançando. Então, quer dizer, ele colocou 20, 30, 40 pessoas juntas e através da quinesfera, que é essa medida, fazer com que todo mundo fizesse os seus movimentos sem bater um no outro. Então, isso foi o princípio do estudo dele. Então, nós vemos que refere ao seu projeto o trajeto do corpo do início ao fim. O espaço existe na quinesfera, espaço individual do corpo que se movimenta, cujo limite e abrangência é dada pela extensão e flexão dos membros superiores e inferiores. Então, quando eu sei até quando o meu membro faz, até quando ele vai, até quando ele alcança, significa que no momento que eu estou fazendo uma coreografia, eu sei qual o movimento limite que eu tenho. Eu sei que eu posso ir até esse momento, que se eu for desse momento para lá, eu vou acabar batendo no outro bailarino. Então, quer dizer, eu tenho uma compreensão melhor do movimento e do meu espaço utilizado. E isso é uma grande base exatamente da dança. Então, dentro do espaço estudado da direção cima, baixo, lado, frente, trás, diagonais, as dimensões pequeno, médio e grande, os níveis baixo, médio, alto e extensões perto, médio e longe, com isso eu vou o quê? Eu vou querer saber o que eu vou ter. Eu vou ter uma ideia espacial do que eu posso fazer. Porque eu sei que se eu estiver aqui e eu fizer uma locomoção correndo e chegar naquele ponto da sala e lá eu fazer um salto, eu sei que área daquela sala eu vou utilizar para poder fazer esse salto. Porque eu tenho a compreensão espacial dentro daquilo que eu tenho que utilizar como dança. Basicamente é isso. Eu sei quais são os movimentos para cima e para baixo, para os lados e nas diagonais. Isso é o resumo disso. Então, dessa forma, eu sei que se eu fizer um movimento assim, eu sei até que ponto eu vou chegar, movimento assim, eu sei até que ponto eu vou chegar, e o movimento assim, eu sei até que ponto vai chegar. Isso é basicamente o que é utilizado nesse estudo do movimento através da quinesfera.
E nós temos o tempo. O tempo é a velocidade que são executados determinados movimentos, pode ser rápido, moderado ou lento. O tempo ali tem uma ligação com o ritmo musical, ou seja, o ritmo ele pode ser lento, moderado, rápido, e isso vai ser a ligação entre você pegar a conexão da música juntamente com a dança para fazer com que as duas andem juntos como duas trilhas dependentes, ou seja, elas ficam totalmente entrelaçadas. Então nós temos um movimento rápido quando o movimento mantém sua aceleração constante, ou um ritmo rápido, ou seja, quando tem uma coisa rápida ele faz. Nós temos o lento. O lento, inclusive, tem um detalhe que o lento ele pode começar lento e ele pode, inclusive, ficar quase estático até parar, até o momento de pausa. Então, o seu tempo lento vai reduzindo a sua velocidade até parar. Então, quer dizer, o movimento lento ele pode ser terminado com uma pausa, que é o final do momento lento. E nós temos o moderado, que é o meio termo entre os dois. Nós temos o rápido e o lento, nós temos um que é o meio termo. Então, quer dizer, essas três diretrizes fazem parte exatamente da questão de tempo. E nós temos então como resumo geral da dança, a gente pode ter ideia precisamente como elementos formais, ou seja, elementos que formam a dança, são os elementos que é o movimento, o espaço e o tempo. Resumidamente, movimento, translação e rotação. É o resumo de todos os movimentos juntos. Espaço é o espaço que você tem, o espaço ao teu derredor, a área segura, que você pode se movimentar sem ter perigo de bater em alguma coisa, como um cenário ou uma coxia, e sem ter perigo de bater numa outra pessoa que está dançando do seu lado. E a questão de tempo é o ritmo que você vai fazer cada passo. É a forma que a coreografia é passada para cada dançarino de uma forma de estudo e uma forma de sincronismo musical e dançante. Certo? Vamos fazer a segunda pergunta, pessoal, só para fixar o que a gente viu até agora? Qual o papel do tempo na dança? Para que serve o tempo na dança? Escreve para mim com suas palavras, fico aguardando vocês. Até daqui a pouco.
responderam lá, pessoal? Beleza, vamos em frente. Então, o que que nós pudemos ver nesse momento? Nós vimos brevemente um pouco da história da dança e pudemos analisar seus elementos formais e as suas especificações. A gente viu que a dança, lá no período rupestre, no período antigo, ela tinha uma certa ligação com a religiosidade. No finalzinho do período antigo, já falando um pouquinho de Grécia, a Grécia começa a fazer uma pequena saída da religião e entra para a expressividade, mas quando a gente chega no Renascimento, o Renascimento já vai ter essa liberdade da dança e a dança se torna totalmente expressiva e vai evoluindo até que a gente conhece hoje. Nós temos elementos formais. Eles elementos formais, movimento, espaço-tempo, são os elementos que formam a dança e ele vai dar toda a configuração que nós conhecemos como dança, que é um elemento que exatamente é ali que começa o que a gente conhece como linguagem da dança. Certo? Pessoal, espero que essa aula tenha sido proveitosa. Nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.